Deus, por essa oportunidade de estarmos louvando e agradecendo o Teu nome, Deus. Somos escolhidos do Senhor, somos servos do Senhor, Senhor meu Deus, e isso para nós é prazeroso, pois sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor nos ama e o Senhor cuida dos nossos passos a cada dia, Deus. Esteja com cada irmão que está assistindo esse culto, esteja também, Senhor meu Deus, com toda a humanidade, Senhor meu Pai, que neste momento necessita do Senhor. Esteja à frente das nossas vidas, é o que te peço e te agradeço, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Iremos fazer a chamada de adoração no livro de Filipenses 2, 9, 11 e Atos 4, 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens que o devemos ser salvos. Vamos louvar ao nosso Deus. Estamos aqui presente a nossa irmã Daniele, eu, Larissa, o irmão Fernando no violão. Vamos louvar ao nosso Deus.
É um prazer muito grande, meus queridos irmãos, estar nesta oportunidade me dirigindo aos irmãos, trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço, aquele abraço de coração para cada irmão. E um dia, e esperamos que seja breve, estaremos juntos outra vez. Hoje, quero trazer a palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, onde lemos as seguintes palavras. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra de Deus é dirigida ao homem desde o início dos séculos, desde a criação, concitando o homem ao arrependimento. Quando Adão pecou, o Senhor procurou Adão e disse, onde estás, Adão? Adão estava querendo se esconder de Deus, como se dele pudesse esconder. Não se pode esconder de Deus. Por isso, é preciso estar com a consciência tranquila, com os pecados perdoados. Mas para isto, é necessário do arrependimento. Os profetas receberam de Deus essa ordem de pregar o arrependimento ao seu povo. Aquela nação obscura, rebelde, mas estava no coração de Deus. E Deus então conclama aquele povo para arrepender-se. E quando o precursor de Jesus, João Batista, ele veio pregar o Evangelho, ele veio para preparar o caminho do Mestre. E a sua mensagem estava restringida a esta necessidade, arrependei-vos. O arrependimento é algo muito interessante e importante na nossa vida. E Jesus, quando ele veio então, começou o seu evangelho dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Neste episódio que nós encontramos aqui, Jesus deixa bem claro para os escribas e para os fariseus que ele não veio para buscar aquele que se julga são, aquele que se julga que não tem necessidade de perdão. Ele veio buscar aqueles que estão sob o peso do pecado. Ele veio chamar ao arrependimento os pecadores. Neste ministério, então, ele continua este trabalho através do Espírito Santo na vida dos homens, conclamando os homens para o arrependimento, chamando a atenção dos homens para o fato de que é preciso arrepender-se dos seus pecados. O Espírito Santo é o veículo que conduz a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ao coração do homem. A sua palavra é aquela que desperta a consciência do homem. A sua palavra é aquela que leva o homem à consciência de ter necessidade de um arrependimento. E por meio da sua palavra, o homem, então, ele é concitado mentalmente, moralmente e também espiritualmente. Portanto,
mental, moral e espiritual. É a necessidade do arrependimento do homem. É mental porque a palavra de Deus fala sobre a necessidade da conversão. Metanoia, quer dizer, mudança de mente. O homem passa a mudar a sua mente através do arrependimento dos seus pecados, através da sua conversão. Ele percebe perfeitamente que não tem necessidade, ou melhor, não tem condições de prosseguir a sua vida se ele permanecer no pecado. O salmista, ele disse: enquanto eu me calei dos meus pecados, os meus ossos ficaram em sequidão, mas eu confessei-te os meus pecados. É preciso confessar os pecados para que haja o arrependimento. Isso aí vem, então, através dessa confissão, a conversão de mente. Moral, porque o arrependimento, ele leva o homem a adquirir uma nova vida, um novo conceito de vida. Certa vez, duas irmãs que eram muito ligadas e sempre ao final de semana saíam para os bailes juntas, e elas foram a um culto e se converteram. Aí quando as colegas chegaram e para falar: vamos, hoje é dia do nosso baile, você não vai? Então o que elas disseram? Nós agora temos um outro coração, nós agora temos outro motivo para nós sairmos, nós não vamos mais. Então é assim que acontece, a vida do homem é transformada moralmente, o homem adquire um novo conceito de vida, ele adquire um novo propósito na sua vida. E espiritualmente, porque o Espírito Santo de Deus passa a morar na vida do homem. Quando o homem se arrepende de seus pecados, converte-se a Jesus Cristo, ele recebe, conforme disse o apóstolo Paulo lá no capítulo 1 de Efésios, ele recebe o selo do Espírito Santo na sua vida. Ele passa a ser então morada. O Espírito Santo de Deus passa a comunicar com a sua vida, com o seu espírito, que ele é agora um filho de Deus. Tudo isto o homem alcança, meu prezado amigo, através do arrependimento. Tudo isto o homem alcança depois que se arrepende dos seus pecados e se entrega nas mãos do Senhor Jesus. A oportunidade para isto, para o arrependimento, é hoje. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não temos amanhã, a nossa existência é incerta. Costuma-se dizer que nós temos direito no já. Daqui a pouco não temos mais direito. Se o Espírito Santo está chamando, se o Espírito Santo está tocando na sua vida, essa palavra dele deve ser atendida. Sabe por quê? Porque não há de entender, meu querido irmão, meu querido amigo, que se faça urgente o abandono do pecado por causa desse grande amor do Senhor em chamar o homem? Hoje, porque precisa aproveitar o tempo. O tempo nosso é curto. O arrependido, ele passa a gozar a manifestação de novos impulsos. O arrependido, ele passa a gozar a manifestação de novos impulsos na sua vida. O arrependimento ocasiona no homem a alegria do céu na sua vida. Diz a Bíblia que há uma alegria entre os anjos pelo homem que se arrepende. Meu querido, o arrependimento, ele tem valor eterno na vida do homem. Ele determina que o pecador passe da morte para a vida. Ele determina que o pecador agora não é mais
submetido à morte espiritual. Ele passa da morte para a vida. O arrependimento determina também que o pecador passa a gozar de liberdade. Em Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade fostes liberto, não vos prendais novamente sob o jugo da escravidão. Aquele que se arrependeu e converteu-se ao Senhor Jesus, ele então está livre. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso, portanto, entender essa bênção do arrependimento na vida do homem. Ela ocasiona alegria dos próprios anjos. Alegria que nós não podemos entender e nem adquirir lá no mundo, porque é a alegria de Deus. A alegria de Deus é aquela alegria que nos deixa tranquilos porque fomos libertos do fardo do pecado e nos deixa também esperançosos porque a vida eterna nos aguarda. Meu prezado ouvinte, por que a palavra está cheia de apelos aos corações? Qual a razão? Será por acaso? Eu creio que não. Por acaso o Senhor estaria insistindo e emitindo convites evasivos para o homem? Não. Ele tem um propósito de salvar a vida do homem. Se o Senhor está chamando você, se o Senhor está convidando você, se o Senhor está tocando no seu coração, porque Ele faz isso através da voz do Espírito Santo, que fala na nossa vontade, fala na nossa maneira de agir, de pensar. Em Hebreus está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais lá no deserto, aonde me provocaram por 40 anos. Então, se o Espírito Santo está falando no seu coração, é porque Deus está te convidando. Deus está te dando uma oportunidade. É o chamado divino que Ele está querendo fazer para você. Quando Deus chama, o homem tem que dizer: estou aqui, Senhor. Samuel, ele não foi chamado para o arrependimento, mas ouviu uma chamada do Senhor. O Senhor disse: Samuel, Samuel. Ele então, quando entendeu, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor chamou a Isaías também disse: que queres que eu faça, Senhor? O entendimento que a palavra de Deus dá ao homem a respeito do arrependimento mostra-lhe que ele foi transformado, que ele agora não é mais aquele, ele agora está com nova direção na sua vida. Por isso, o atendimento ao arrependimento faz com que o homem entenda e sinta o grande amor de Deus pela sua vida. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É este amor de Deus que Ele está manifestando ao homem. Lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que dizer daquela chamada, daquela proposta que Jesus fez a Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto que é o propósito de Deus para o homem. Como ele disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes e os pecadores ao arrependimento. Sabe por quê?
Porque o Senhor Jesus ama você. Ele tem um amor profundo por sua vida. Um amor que o fez despir-se da sua glória, tomar a forma de homem, e estando na forma de homem, ele humilhou-se ainda mais até a morte de cruz. Mas sabe por quê? Porque aquela morte era minha, era sua, mas ela não teria condições de apagar os nossos pecados. Mas Jesus, não. Ele cravou na cruz do Calvário aquela cédula que era contra nós, a cédula do pecado. Fez isso porque Ele nos ama. Fez isso porque Ele sabia perfeitamente que fora dele não havia outra condição, não havia outra opção para o homem. Ele era a única opção. Por isso, o apóstolo Pedro disse lá no capítulo 4, versículo 12 de Atos: "Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Ele estava falando sobre Jesus, mostrando que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Você já parou para pensar na necessidade que você tem de arrepender-se dos seus pecados? Ou você pensa que Deus é bonzinho e que vai passando a mão em cima dos seus pecados? Não. O pecado do homem deve ser confessado. O homem deve arrepender-se dos seus pecados e deve buscar o perdão que Deus tem para ele. E pode estar certo de que no momento em que ele busca este perdão, o Senhor está de mãos abertas para lhe dar o perdão que ele tanto necessita. E aí ele passa a viver a vida que realmente é vida para a qual ele foi criado. Faça isso, meu amigo, se você está sentindo o Espírito Santo falar no seu coração, se você está sentindo Ele falar no seu desejo de modificar a sua vida e que você não tem condições de fazer por você mesmo, procure ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor Jesus, pedindo para que Ele entre na sua vida, perdoe os seus pecados e salve a sua vida. E aí, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, você passa a ser uma nova pessoa. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, e abra o seu coração para que você experimente a bênção do arrependimento e do perdão de Deus para você. Amém? Aos seus pés as criancinhas se assentaram, sua voz fez o oceano se acalmar. Aos seus pés o surdo ouviu, os cegos viram, coxo pôde andar. Com perfume os seus pés lavados foram,
aos teus pés ainda há lugar, pois é rio inexotável de amor, em seus braços estendidos nesta hora, te chama ao peito, se cansado estás no caminhar, sem ter forças pra lutar, deixe seu pesar aos pés do Senhor, graça e paz ao coração e eterna salvação sempre encontrarás aos pés do Senhor. os pés do meu Salvador, pregados foram uma cruz, mataram meu Senhor. Senhor, me esmagou, Mas ao descer de Jesus ressuscitou. Cansado estás no caminhar, sem ter forças pra lutar, deixe seu pesar aos pés do Senhor. se cansado estás no caminhar, sem ter forças pra lutar, deixe seu pesar aos pés do Senhor, graça e paz ao coração e eterna salvação sempre encontrarás aos pés do Senhor. Aos seus Aos seus pés encontrarás a salvação. sim, a salvação. Que tenhamos uma ótima semana, um excelente domingo e que o nosso encontro está marcado na quarta-feira. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos louvar ao nosso Deus. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é.
Senhor.